Fala galera, beleza? Hoje nós vamos aprender sobre uma nova ferramenta da AWS, o AWS CloudFront Hosting Toolkit. Se você quiser ver isso e muito mais, então vem comigo. Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Bruno. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o AWS CloudFront Hosting Toolkit, que é uma nova ferramenta da AWS que permite com que a gente realize deploy de aplicações estáticas, ou seja, aplicações, websites, front-end, na AWS de maneira mais simplificada, comparando-se com outros players do mercado que já temos com o deploy de maneira facilitada. O CloudFront Hosting Toolkit basicamente é uma CLI que a gente vai instalar dentro de um projeto front-end e vamos configurar para fazer o deploy da nossa aplicação dentro da AWS. Ela vai pegar o seu commit a cada vez que você commitar e fazer o deploy dentro da infraestrutura da AWS, e tudo isso utilizando o CDN também. Então vamos entender um pouquinho mais como é que funciona o CloudFront Hosting Toolkit. Basicamente aqui ele fala que ele tem um Quick Start Guide, né? Então ele tem um Quick Start aqui que a gente vai seguir hoje para realizar a demonstração. Ele tem compatibilidade com diversos frameworks front-end, também tem suporte a deploys de maneira atômica, e isso está muito relacionado à estratégia de cache da CDN. Já vou mostrar para vocês durante a explicação da arquitetura dele como que isso funciona, e também tem suporte e extensibilidade ao CDK, beleza? Então, entendendo um pouquinho mais aqui, se a gente vir aqui no How It Works, a gente vai ser redirecionado para uma página explicando como funciona o AWS CloudFront Hosting Toolkit. Mas basicamente hoje a gente quer focar aqui na parte de arquitetura. Aqui na parte de arquitetura a gente tem um diagrama, onde eu abri ele aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Basicamente, o CloudFront Hosting Toolkit, quando a gente realizar o deploy dentro da nossa conta da AWS, ele vai estar dividido em duas partes. A parte de infraestrutura e a parte da aplicação deployada em si, de fato. A parte da infraestrutura é toda aquela parte que o CloudFront Hosting Toolkit gerencia o deploy de maneira automatizada da sua aplicação. Ou seja, aqui na parte de infraestrutura, na parte de cima, temos a configuração do seu repositório no GitHub, que vai ter a conectividade com a conta da AWS. Então, cada vez que você fizer um commit, basicamente a sua conta da AWS vai estar escutando e vai trigar um AWS Code Pipeline aqui. Logo depois disso, dentro desse Code Pipeline, nós temos três coisas aqui. Temos um Amazon S3, que é basicamente um bucket que vai armazenar todos os artefatos produzidos durante o build da nossa pipeline, né, que será utilizada o AWS Code Build aqui para fazer o build da nossa pipeline. E logo depois disso a gente também tem um Step Functions, que é disparado pelo nosso AWS Code Build. Perfeito? Esse Step Functions aqui, basicamente, ele serve para atualizar um KV do nosso CloudFront aqui, que é utilizado para fazer a estratégia de cache atômico. Quando a gente estiver falando aqui sobre a parte de infraestrutura da aplicação, eu vou explicar um pouquinho mais como funciona esse cache de maneira atômica. Então, a gente faz um push no nosso repositório do GitHub, o AWS Code Pipeline ele é disparado, ele armazena os artefatos de toda a pipeline dentro de um bucket S3, o AWS Code Build entra em ação para fazer o build da sua aplicação de maneira estática, né? Então ele vai gerar os artefatos e vai publicar em um outro bucket AWS S3. Esse bucket AWS S3 aqui, ele será utilizado para servir a sua aplicação de fato. E logo após isso, é gerado uma nova chave, um KV aqui, para o CloudFront utilizar o cache de maneira atômica, ok? Logo aqui na parte da aplicação, então essa parte aqui logo abaixo, então a gente tem o usuário acessando, pode ser utilizando um AWS Route 53 aqui ou não também, vai depender se a gente vai precisar criar um domínio customizável, né, para a nossa aplicação. No exemplo de hoje a gente não vai utilizar um domínio customizável, a gente vai utilizar o domínio padrão da AWS CloudFront. Então o usuário bate no Route 53, que bate no CloudFront, vai disparar uma CloudFront Function, que é uma lambda edge basicamente, né? Então é a lambda mais próxima da borda do usuário, vai trazer mais performance para a sua aplicação. Vai buscar, essa lambda ela vai buscar dentro do KV do CloudFront qual que vai ser o último deploy utilizado. Então, com base nisso, a gente não vai ter uma estratégia de caching, vamos dizer assim, mais legada. Ela vai estar sempre pegando a última página que foi deployada através do AWS Code Build. Então, com isso, a nossa estratégia de caching ela vai ser sempre atômica. Então, a gente não vai ter, por exemplo, uma aplicação numa CDN que vai ter um cache de maneira antiga.
toda vez que você fizer um deploy, vai ser atualizado o KV, em que esse KV também é um path aqui dentro do AWS S3. Então, a partir do momento que esse KV é atualizado, o CloudFront Function que volta para o CloudFront, o CloudFront vai lá no S3 buscar o arquivo que corresponde a esse KV aqui e serve para o cliente de maneira mais atualizada possível. E logo aqui em cima a gente tem o ACM que vai garantir com que a gente tenha o HTTPS na nossa aplicação aqui. Uma coisa que eu não mencionei para vocês, mas a gente tem duas estratégias de fazer a linkagem do nosso repositório com essa arquitetura, né? Hoje nós vamos utilizar esta arquitetura aqui utilizando o GitHub, né? Mas a gente também tem outra abordagem, que quando você não quer hospedar o seu projeto no GitHub, você pode criar esse bucket S3 aqui e uma lambda que vai ser responsável por trigar essa pipeline aqui. Então, basicamente, toda vez que você fazer o upload do seu projeto front-end, ele vai trigar uma pipeline através do upload desse objeto. Perfeito? Agora que a gente entendeu um pouquinho mais sobre a arquitetura, nós vamos realizar o deploy de uma aplicação na AWS. E nós vamos utilizar uma aplicação de exemplo aqui. Vamos criar uma aplicação React, que é uma aplicação que a gente vê bastante no dia a dia, né? Que eu acredito que vai ilustrar para vocês muito bem um passo a passo aí do deploy de uma aplicação front-end na AWS. Então aqui dentro da minha pastinha, no meu terminal, eu vou utilizar o npm para criar. Então npm create vite latest. Então vamos utilizar o vite para criar um projeto React aqui. E a partir daí nós vamos fazer o deploy desta aplicação React dentro da AWS. Eu vou deixar o nome da pasta padrão, Vite Project, vou selecionar o framework aqui, React, a linguagem vai ser TypeScript, e basicamente eu preciso somente entrar dentro da pastinha do projeto. Agora, para ficar mais fácil para vocês seguirem em casa também, vamos seguir aqui o passo a passo do CloudFront Hosting Toolkit. Então a gente tem o Quick Start aqui. O Quick Start, basicamente, a gente tem que instalar o CloudFront Hosting Toolkit. A gente instala ele utilizando o NPM, né? Então é um pacote global do NPM, o CloudFront Hosting Toolkit. Depois a gente entra dentro do nosso repositório, né, do nosso projeto, e a gente roda o CloudFront Hosting Toolkit init. Perfeito? Então, precisamos instalar o CloudFront Hosting Toolkit. Eu já tenho instalado aqui na minha máquina, mas é um pré-requisito para você utilizar ele aí. E também fazer o AWS Configure, né? Fazer o login com o AWS Clean no seu terminal. Logo depois que você fizer isso, você estará apto a fazer o CloudFront Hosting Toolkit init. Então, eu entrei aqui dentro do meu projeto. Eu vou fazer o CloudFront Hosting Toolkit init. Isso vai fazer a inicialização do meu projeto utilizando o CloudFront Hosting Toolkit. Basicamente, ele vai perguntar algumas informações aqui. A gente não fez a linkagem dele com o GitHub, então vamos voltar um passo atrás e vamos fazer a linkagem com o GitHub, porque a gente quer que a cada commit que eu faça dentro do meu projeto seja realizado um novo deploy. Então, eu vou dar um git init aqui, e logo depois desse git init aqui, eu já deixei um projeto criado aqui no meu GitHub. Eu vou dar um git remote add, e basicamente vou configurar esse projeto no GitHub. Perfeito. Git add, ponto. Git commit, -m, fit init repo. Ele está falando que a gente não fez o git add, então vamos realizar o git add novamente. Git add, ponto. Git commit. Perfeito, agora a gente fez o commit, adicionamos todas as propriedades do nosso projeto e vou dar um push aqui. Feito o push, a gente já vai conseguir seguir com a inicialização do CloudFront. Então aqui dentro do meu projeto, no GitHub, basicamente a gente já tem o projeto React criado e está aqui no nosso GitHub. Agora sim, vamos voltar ao CloudFront Hosting Toolkit. Então, CloudFront Hosting Toolkit init. Basicamente com isso, ele já vai buscar as informações do Git a partir da pasta .git que a gente tem aqui. Então ele já conseguiu puxar o repositório da URL aqui. A nossa branch vai ser a branch principal, vai ser a main. Então vamos considerar que a gente tem um projeto rodando na main. Toda vez que ele for para produção, a gente vai fazer um deploy novo, né? Então o nosso framework aqui é o React. Eu não vou utilizar o domínio customizado, então vou dar um no aqui. E basicamente ele criou 3 arquivos aqui. Um arquivo de configuração, um arquivo de build
e um arquivo do CloudFront Function, que basicamente é aquela função de Lambda Edge que vai ser utilizada para fazer a atualização dos KVs ali, né? Então eu vou abrir aqui no meu editor esse projeto para que a gente visualize o que tem dentro de cada um desses arquivos, né? E a gente, como está fazendo o deploy de uma aplicação React, vamos precisar mudar algumas coisas. Basicamente, ele criou essa pastinha CloudFront Hosting Toolkit e esses 3 arquivos aqui. Justamente este arquivo CloudFront Hosting Toolkit build.yaml é o arquivo que a gente precisa alterar. Basicamente, ele roda um npm install, depois ele roda o build e logo depois ele entra dentro da pastinha do build e copia todos os arquivos buildados para dentro do S3. Em um projeto React, basicamente o artefato logo depois do build, ele não fica dentro da pasta build, ele fica dentro da pasta dist. Então basicamente a gente vai precisar fazer essa alteração aqui. Feita essa alteração aqui, a gente está pronto para continuar. Então isso aqui vai ser maleável dependendo do projeto que você estiver utilizando. O framework, ele muitas vezes vai falar para você onde que vai ficar o output do build da sua aplicação, ou até mesmo essa pasta pode ser configurável. Então é muito importante que você veja se o teu comando aqui de entrar na pasta está correto logo após fazer o build, perfeito? Então vamos voltar aqui para o nosso terminal. Feito o init, o que a gente vai fazer? A gente vai rodar um CloudFront Hosting Toolkit deploy. A partir do comando deploy, ele vai realizar toda a configuração desse projeto dentro da AWS, vai criar aquelas partes de infraestrutura que a gente viu lá na arquitetura. E a partir daí, a gente vai conseguir fazer o deploy da nossa aplicação front-end de maneira simples na AWS. Então, basicamente, que rodei apenas 2 comandos, a gente vai ter mais algumas intervenções durante a execução aqui do deploy, onde a gente vai precisar autorizar que a AWS acesse a nossa conta do GitHub. E basicamente essa é a única intervenção que a gente vai ter aqui durante o deploy. Agora vamos aguardar enquanto o deploy acontece e logo mais volto aqui com vocês. Perfeito, pessoal. Essa é a nossa primeira intervenção aqui. Então basicamente ele pede que a gente acesse essa URL aqui e aprove a conexão com a nossa conta da AWS com o GitHub. Então vamos voltar lá para o nosso browser e acessar essa URL aqui, ok? Então vamos lá. Aqui dentro eu vou acessar a minha conta da AWS e vou permitir com que a AWS acesse o meu repositório do GitHub. Aqui vocês vão ver que já tem algumas outras conexões, porque eu estou utilizando o CloudFront Hosting Toolkit já na minha conta da AWS. Então essa aqui é o nome da nossa conexão. Eu vou entrar dentro da conexão e aqui dentro a gente vai fazer o permissionamento, né? Então vou dar um update em pending connection aqui. Ele vai realizar a conectividade aqui com o meu GitHub. Se você não tiver logado no seu GitHub, você vai precisar logar nesse momento aqui. Como eu já estou logado, ele já abriu a tela da AWS aqui diretamente, que eu vou dar somente um connect. Logo depois que eu dou o connect aqui, o status que estava pending aqui agora está disponível, né? Está available. Vou voltar aqui para o meu terminal. E aqui no meu terminal eu preciso digitar OK. Então a partir que eu digito OK, o deploy da minha infraestrutura vai continuar. Então vamos aguardar mais uns minutinhos aí, enquanto acontece o deploy da infraestrutura. Perfeito. Realizado o deploy da nossa infraestrutura aqui no AWS, é agora iniciado o deploy da pipeline da nossa aplicação. Então basicamente é realizar o deploy da aplicação dentro da AWS. Isso é basicamente bem rapidinho, dependendo do seu projeto, é claro. E já foi finalizado aqui. Se eu acessar basicamente agora essa URL aqui, que é a URL do meu CloudFront, eu já vou conseguir visualizar minha aplicação React rodando na AWS, utilizando a CDN da AWS, que é o CloudFront. Então vamos lá. Basicamente aqui a gente tem o nosso projeto, Vite React. A gente não fez nenhuma customização, né? Esse é o template padrão, né, de um projeto React. Mas basicamente, se você tivesse uma aplicação customizada, você realizaria o deploy dela e você veria aqui a sua aplicação, né? Então, se a gente vir aqui na AWS, eu vou mostrar para vocês agora a parte de CloudFormation. O CloudFront Hosting Toolkit, ele cria 2 stacks CloudFormation por baixo dos panos para fazer o deploy de tudo, de toda aquela arquitetura na AWS. Basicamente, nós temos uma parte aqui
para a conectividade, né, do CloudFront Hosting Toolkit. Então é a conectividade entre a sua conta da AWS com o GitHub, né? E logo depois a gente tem a criação da infraestrutura dos nossos recursos, né? Então se eu vier aqui em Resources, a gente consegue visualizar que temos todos os recursos que temos aqui nessa imagem de arquitetura criados através do CloudFormation, né? Então vamos aguardar um minutinho. Basicamente aqui tem a parte de hosting, né? Então onde a gente tem a parte de pipeline, a gente tem a parte de hosting de infraestrutura, né? A parte de change URI e a URI Store, perfeito? Então todos os artefatos, todos os recursos que a gente precisa criar com a AWS CloudFront Hosting Toolkit, eles são criados e gerenciados através desta stack do CloudFormation. Se eu ir lá no meu CloudFront, vocês vão poder visualizar que temos duas distribuições. Temos duas aqui porque basicamente eu já tenho deploy de uma outra distribuição utilizando essa mesma arquitetura, né, o CloudFront Hosting Toolkit dentro da minha conta da AWS. E temos uma nova, né, que é basicamente essa aplicação React. Então vou mostrar aqui para vocês. E temos este CloudFront também. Então aqui temos basicamente esse aqui, o CloudFront Hosting, esse primeiro. É uma aplicação estática que está deployada dentro de um AWS S3 e onde a gente tem o CloudFront na frente, né? Se eu vier aqui em Origin, a gente vai conseguir visualizar a conectividade, né, deste CloudFront aqui com o S3, perfeito? Então o vídeo de hoje era isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha que você vai me ajudar bastante. Se você ficou com alguma dúvida sobre o deploy dessa aplicação na AWS ou alguma outra dúvida e sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou buscar responder de maneira mais rápida possível. Valeu e é nóis!